Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 27 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O senador Fernando Bezerra Coelho deve apresentar hoje o relatório sobre a PEC 16. O texto deve estabelecer, até o fim do ano, aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil, reajuste do Auxílio Gás e a criação do voucher caminhoneiro, que será de R$ 1.000. A chamada PEC dos combustíveis prevê que a União compense os estados e o Distrito Federal pelas perdas de arrecadação com a redução das alíquotas de óleo diesel e de gás. A proposta é que os estados zerem as alíquotas de ICMS durante este ano. A PEC é autorizativa, não obriga os governadores a zerar o imposto. Em reunião de líderes, os senadores debateram outras iniciativas possíveis para conter o preço dos combustíveis. Auxílios que seriam pagos com os cerca de 30 bilhões de reais disponibilizados pelo governo para compensar os estados pela redução do ICMS. As medidas estão em discussão e devem entrar no relatório do Senado. Criação do voucher caminhoneiro de R$ 1.000, elevação do auxílio gás para o equivalente a um botijão a cada 2 meses, o acréscimo de R$ 200 no Auxílio Brasil até o fim do ano, com o aumento da base de beneficiários do Auxílio Brasil, compensação aos estados pela União da gratuidade de idosos no transporte público. A ideia também seria não zerar o ICMS para não comprar brigas adicionais com os estados brasileiros, evitar a judicialização e trabalharíamos, portanto, a ampliação do auxílio do Bolsa Gás. Vamos, como já falei, modificar a proposta da compensação do etanol, a compensação tributária para o etanol poder competir vis-à-vis com a gasolina. E o quarto ponto que foi discutido na reunião de líderes é que se deveria percorrer um caminho de criação de benefício para os vulneráveis, os mais atingidos pela alta dos combustíveis e, evidentemente, tendo cuidado de respeitar as restrições da legislação eleitoral. Possivelmente alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas, que a gente tenha certeza que vão chegar na ponta com relação aos auxílios, né? Tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, auxílio gás, que são políticas sociais e muitas delas já em curso no país, né? Sejam mais eficazes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que todas as sugestões precisam ser analisadas e compatibilizadas com a responsabilidade fiscal. A essência da proposta de emenda à Constituição é a proposta do governo, que foi inclusive anunciada pelo presidente da República, relativamente à redução da alíquota de ICMS sobre o diesel e sobre o gás. E, para isso, o espaço fiscal necessário, fora do teto, para indenizar os estados que zerarem essas alíquotas. Então, essa é a essência da proposta de emenda à Constituição, mas há, de fato, outras iniciativas possíveis, inclusive defendidas pelo governo, pelo próprio Ministério da Economia, que é uma avaliação que precisa ser feita. Ainda sobre o preço dos combustíveis, foi sancionada na última quinta-feira a Lei Complementar 194, que limita a 17% ou 18% a cobrança do ICMS em combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O presidente Jair Bolsonaro vetou a compensação financeira para estados que podem sofrer perda de arrecadação. A lei é resultado do projeto de Lei Complementar 18 de 2022, que foi aprovada aqui pelo Congresso neste mês. Em 30 dias, o veto vai ter que ser analisado pelo Parlamento, podendo ser ou não mantido. O senador Randolfo Rodrigues disse que pretende apresentar amanhã o requerimento para a criação da comissão parlamentar de inquérito para investigar um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. É necessário o apoio de pelo menos 27 senadores para que seja criada uma comissão parlamentar de inquérito no Senado. O senador Randolfo Rodrigues informou em entrevista coletiva que o requerimento para a CPI do Ministério da Educação já tem essas 27 assinaturas.
Ele espera conseguir ainda mais nos próximos dias. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e 2 pastores. Segundo denúncias publicadas pela imprensa que estão em investigação, eles estariam envolvidos em um esquema de cobrança de propinas para liberar para prefeituras recursos de projetos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Com a assinatura do senador Giordano, nós alcançamos a 27ª assinatura para agora sim protocolar o pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar a sequência de escândalos de corrupção que tem ocorrido no âmbito do Ministério da Educação. Nós vamos perseguir outras assinaturas para dar ao requerimento dessa comissão parlamentar de inquérito a robustez necessária para evitar quaisquer eventuais abordagens por parte do governo, por parte da base parlamentar do governo, de retirada das assinaturas. Não protocolaremos ainda no dia de hoje este requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aguardaremos pelo menos até a próxima terça-feira e eu espero alcançarmos até a próxima terça-feira as outras 3 assinaturas para ampliarmos a margem da comissão do requerimento, né? Então, alcançando essas outras 3, tendo 30 assinaturas, eu acredito que não terá risco mais para derrubada do requerimento de CPI. Para Randolph, é possível que a CPI seja instalada ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar que começa em julho. Mas o senador reconheceu que os trabalhos de investigação só devem começar em agosto, após o recesso. Ele defende que a CPI investigue não só as denúncias contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas também as suspeitas de irregularidades no FNDE. Há alguma dúvida de que houve um esquema tenebroso de tráfico de influência no âmbito do Ministério da Educação? Em pronunciamento no plenário, o senador Humberto Costa apoiou a criação da CPI. É dever constitucional do Poder Legislativo fiscalizar, investigar as ações do Poder Executivo. E, como tal, quaisquer que sejam os argumentos para que a CPI não se instale, tais como a proximidade da eleição, o avanço das investigações pela Polícia Federal, nada disso isentará o Senado Federal de se manifestar pela implementação de uma investigação. Pelas redes sociais, o senador Renan Calheiros disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai, abre aspas, exorcizar a malversação, fecha aspas. Para o senador Oriovisto Guimarães, no entanto, a CPI será um palanque pré-eleitoral. Eu defendi essa investigação e disse que naquele momento eu era contra por ser pré-eleitoral, por ser uma CPI que ia virar palanque. Aliás, a CPI nunca prendeu ninguém. As grandes operações como a Lava Jato não foi fruto de CPI. Elas aconteceram por iniciativa do judiciário, dos procuradores, dos promotores. E agora, instalar essa CPI agora, seu presidente me perdoe, mas chega a ser ridículo. Sabe o que me parece? Me parece aquele clínico geral, que estava tentando descobrir o diagnóstico para o doente, cujos especialistas já descobriram, já fizeram o diagnóstico, já estão operando o doente, já estão medicando, e o clínico geral quer fazer uma pesquisa para descobrir que doença ele tem. Também contra a CPI, o senador Marcos Rogérios disse que, abre aspas, não vai colar, que eles tentam acusar o presidente daquilo que tanto fizeram quando estiveram no poder, fecha aspas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que é preciso apurar os fatos de maneira rigorosa, garantindo o direito de ampla defesa e o contraditório. Afirmou ainda que o momento pré-eleitoral pode prejudicar o escopo de uma CPI, que deve ser isenta e ter o tempo necessário para a apuração a que se propõe. O fato de se estar num momento muito próximo das eleições acaba prejudicando, sim, o trabalho dessa ou de qualquer outra CPI. Agora vamos conferir a programação de atividades previstas para hoje aqui no Senado.
Às 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Meio Ambiente fazem uma audiência pública sobre os impactos das mudanças climáticas em territórios urbanos, rurais, negros no Brasil. No mesmo horário, a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia debate o acesso de estudantes e professores da rede pública a dispositivos com conexão à internet de alta velocidade. Para as 11 horas, está marcada a sessão solene de posse e eleição da mesa no programa Jovem Senador 2022. E às 2 horas da tarde, a Comissão de Educação faz uma audiência pública para debater o ensino domiciliar, chamado de homeschooling. E como vimos na agenda, começa às 11 horas no plenário a sessão solene de posse e eleição da mesa diretora do programa Jovem Senador. O programa está de volta ao Senado Federal. 27 estudantes do ensino médio, um de cada estado do Brasil e do Distrito Federal, são selecionados todos os anos através de um concurso de redação para vivenciar aqui no Senado como é o processo de discussão e elaboração das nossas leis. Eles passam uma semana em Brasília e tem muita gente animada nessa edição. Estou com muitas expectativas para a Semana de Vivência Legislativa, muito ansiosa, contando os segundos para representar o meu estado e minha cidade. Eu estou me sentindo um tanto quanto ansioso, porque eu vou para a própria capital do meu país, né? Eu vou conhecer novas pessoas e vou conhecer o Senado e o seu processo de criação de leis de perto. É ansiedade máxima, mas uma ansiedade boa, aquela ansiedade boa, vinda de uma expectativa positiva do que vai acontecer aqui em Brasília durante uma semana. Por conta da pandemia, nos últimos 2 anos o programa foi suspenso. Então essa será a 10ª edição do Jovem Senador e promete ser inesquecível para todos os participantes. São 2 anos esperando o Jovem Senador acontecer. A gente pôde observar num anúncio, quando fizemos na Rádio Senado, eu estava lá, a vibração na voz dos estudantes, quando eles recebiam a notícia que eram os vencedores, que eram os representantes do Estado. Esses jovens senadores e senadoras vão tomar posse, vão eleger uma mesa diretora, vão se dividir em 3 comissões temáticas, né? Cada comissão temática vai agrupar 9 jovens senadores e senadoras de acordo com o interesse deles. Eles vão debater os projetos e cada comissão dessa vai escolher um projeto que vai para o plenário. Esse projeto que vai para o plenário, ele será votado no último dia da Semana de Vivência Legislativa. As leis propostas e debatidas pelos jovens senadores podem inclusive sair do papel e se concretizarem como parte da nossa legislação. Os projetos do Jovem Senador, eles são encaminhados para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Lá eles são avaliados pelos senadores e os senadores, entendendo que os projetos são bons, são válidos, eles então apresentam esses projetos como projetos do Senado Federal, eles passam então a tramitar no Congresso, a partir do Senado Federal, como projetos da CDH, então são projetos dos senadores, mas com essa marca, com essa origem do projeto dos jovens, dos estudantes do nosso país que participam a cada ano da edição do Jovem Senador. Eu acho que nós podemos sim estar aprovando os nossos projetos, podemos estar levando para que no futuro eles virem leis. Basta nós fazermos de forma coerente, de forma correta, buscando sempre por um país melhor. E nós, como jovens, experimentamos um pouco dos problemas do Brasil. Então, a gente poder criar um projeto de lei para que ele gire no Senado até virar lei de fato, eu acho que é uma boa forma de melhorar a situação do Brasil. O senador Paulo Paim, autor do projeto que deu origem ao programa, conta como a presença dos jovens senadores no Congresso afeta os parlamentares. De certa maneira, estão cobrando o nosso bom desempenho. Como atua cada senador? Como é cada comissão? E segundo, porque nós também aprendemos com eles. É uma troca de informação, de conhecimento. E isso é muito bom e aumenta a nossa responsabilidade.
A semana de vivência legislativa do programa Jovem Senador de 2022 vai ocorrer até o dia 1º de julho.